Amém. Graças ao Senhor por mais uma manhã, na sua presença, o desfrute da sua mesa. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos continuar essa série de mensagens sobre a questão da verdade do Evangelho. Só que as mensagens anteriores nós tratamos mais de verdades com respeito à igreja, com respeito ao ministério, coisas mais levadas à parte corporativa. Hoje, provavelmente esse mês, junto com os irmãos, nós vamos tratar de aspectos mais pessoais do nosso viver cristão. E hoje eu queria falar sobre essa questão da santidade, e essa mensagem pode ser colocada junto daquelas outras duas mensagens que nós liberamos sobre o sacerdócio, que não está nessa série, mas pode ser considerado uma continuação. A restauração do sacerdócio, a maturidade do sacerdócio e agora santidade ao Senhor no exercício do sacerdócio. Eu, particularmente, tenho tido muito encargo por essa questão, principalmente nesses dias em que a gente vê no meio dos cristãos uma tendência para o conformismo em servir ao Senhor, deixando que alguns sejam o clero e outros sejam leigos. Então nós vimos na primeira mensagem sobre a restauração do sacerdócio que no Novo Testamento foi abandonado de vez a questão da classe mediadora. Nós sabemos que houve um problema no meio do povo de Israel com respeito ao bezerro de ouro. Vocês lembram disso, né? As pessoas achavam que Moisés não ia voltar do monte e criaram para si um bezerro de ouro. E começaram a adorar o bezerro de ouro. E a partir daquela situação, Deus separou uma tribo, a tribo de Levi, e se tornou, dali para frente, uma classe mediadora, que não era a vontade de Deus. Porque em Êxodo 19 está muito claro, né, que eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes. Então todo israelita, todo hebreu deveria ser um sacerdote. Então, com a questão do bezerro de ouro, da idolatria ao bezerro de ouro, então se criou uma classe mediadora. E a partir daí, irmãos, nós precisamos ver que isso não é uma situação normal. Deus não queria isso. E nós precisamos demitir essa classe mediadora, amém? Amém. Nós não podemos aceitar uma classe, um homem ou um grupo de pessoas que estejam entre nós e Deus. Nós somos sacerdotes de Deus. Amém? Amém? Nós somos sacerdotes de Deus. Então, nós vimos na restauração do sacerdócio que em 1 de Pedro 1, claramente ali está dito que nós somos um sacerdócio santo, que nós somos um sacerdócio real. Tá? Isso está bem claro também no livro de Apocalipse. Porque em Hebreus 9, diz que a nós foi aberto um novo e vivo caminho, tá bom? Isso é mais ou menos o resumo da mensagem 1, a restauração do sacerdócio. Com respeito à mensagem 2, ainda em cima do 1 de Pedro, capítulo 2 de Pedro, a gente viu que o sacerdote ele precisa amadurecer. Nós nascemos filhos de Deus e imediatamente nos tornamos sacerdotes. Isso é uma coisa objetiva, mas subjetivamente
cada um de nós precisa procurar amadurecer. Por isso ele pede para você se despojar, né, das coisas do mundo, da maldade, do dolo, da hipocrisia, de invejas, maledicências. Precisa se alimentar adequadamente com o leite sem dolo da palavra, isso tudo está no 1 de Pedro ali. Provar que o Senhor é bom. Cristo é a pedra viva e nós somos pedras vivas na casa espiritual. Então, isso foi o assunto que nós tratamos na mensagem 2. Hoje, irmãos, nós queremos entrar então nesse assunto da santidade. Esse é um assunto que vem me perturbando há alguns meses. Há situações anormais, muito anormais hoje no meio do povo de Deus, dos cristãos em geral. E a partir dessa mensagem nós vamos ver a situação do mundo, como começou tudo isso, qual a situação que nós estamos hoje e qual deve ser o nosso viver como cristão e como um sacerdote. Ok? Então, eu preciso de muita oração de vocês para essa mensagem, amém? Essa mensagem não é muito fácil, não. Ó Senhor Jesus, o servo de Deus no passado falou o seguinte: um ser humano normal é um sacerdote que serve a Deus. Você quer ser um ser humano normal? Você tem que ser um sacerdote que serve a Deus. Amém? E para você ser um sacerdote, você precisa de alguns requisitos. Isso a gente vê no Velho Testamento como figura ali, quando Deus levantou o sacerdócio ali a partir da tribo de Levi. E havia uma necessidade de certos requisitos para o desempenho do sacerdote, do sacerdócio, tendo em vista que o sacerdote, ele representa o povo. Ele leva o povo para Deus, ele leva o homem para Deus. Então ele precisa ser uma figura que represente Deus. E Deus é santo. Partindo daí, se Deus é santo, você é um sacerdote é aquele que leva o homem para Deus, então você precisa ter uma vida santa. Eu não vou ler os versículos, depois posso até colocar no grupo da igreja esse esboço. Tem muito versículo que nós vamos ler hoje. Eu acho importante depois os irmãos ruminarem, tá? Então eu vou colocar esse esboço depois no grupo da igreja, mas para vocês pegarem os versículos, tá certo? Em Êxodo 28 diz que na mitra do sumo sacerdote havia uma placa de ouro, escrito o quê? Santidade ao Senhor. Isso estava na mitra do sumo sacerdote. A mitra é aquela espécie de chapéu, né? O Papa tem, lembra que você sabe que o catolicismo hoje imita o judaísmo, né? Então aquela mitra papal é uma imitação da mitra do sumo sacerdote. E existia essa placa. Santidade ao Senhor. Aquilo era uma exortação. Tanto o sacerdote, como as pessoas que se encontravam como sumo sacerdote, precisavam estar sempre lembrados. Precisavam ter isso na testa, significa na sua mente, na sua memória, que nós devemos ser santos, separados para Deus. Essa é uma pessoa normal na terra. Se você não é santo, não é separado para Deus, você não é um homem normal. Muito bem, está lá na testa do sacerdote. Levítico 21:6 diz que eles serão santos ao Senhor, ou seja, todo sacerdote era separado para Deus. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes, todos nós fomos separados para Deus. Amém?
E também nas vestes sacerdotais havia materiais como linho e ouro. Está em Êxodo 28. O linho, de acordo com Apocalipse 19, representa os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19. Então mostra que a vida de um sacerdote é uma vida limpa, é uma vida branca, é de linho, fino e retorcido, ou seja, é alguma coisa delicada, bem tecida e branca, não tem mancha. Objetivamente falando, Cristo é a nossa justiça. Diante de Deus, nós estamos vestidos de linho fino e branco, amém? Nossas vestes são brancas, mas nós precisamos ter vestes brancas diante dos homens, não apenas diante de Deus. Isso são os atos de justiça que todo sacerdote precisa ter. E também o ouro representa a santidade, a divindade. Mesma coisa, objetivamente falando, temos Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito em nós, temos o ouro divino dentro de nós, mas na nossa experiência e no nosso testemunho com os homens precisam ver o brilhar do ouro que há em nós. Vocês estão entendendo? Uma coisa são os fatos, outra coisa é a nossa experiência. Há um fato que na cruz de Cristo nós fomos revestidos, nós fomos lavados do sangue, pelo sangue precioso, e também nós recebemos Deus como esse ouro divino. Então isso é basicamente os requisitos que um sacerdote deve ter. Muito bem, voltando agora ao princípio de tudo, desde o Éden, eu disse para vocês que o homem normal é um sacerdote. Um sacerdote é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Deus criou Adão e Eva para ter comunhão. E no princípio não havia problema entre eles. Ao cair da tarde, todo dia, Deus tinha comunhão com o homem. Mas um dia, o homem caiu. Então o Deus infinito, que tinha agora comunhão com o homem finito, o divino com o humano, agora tem um problema. A serpente entrou no jardim e estragou essa comunhão. Deus voltou para o céu e o homem ficou na terra e criando uma civilização sem Deus. Então nós podemos ver que a oferta de Abel foi aceita por Deus. Mas a oferta de Caim não foi aceita por Deus. Então agora as ofertas significavam a maneira de como você entrar na presença de Deus. A oferta de Abel, ele aprendeu com o pai dele que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele aprendeu com Adão que a nudez de Adão Adão foi vestido não com folha de figueira, que não resolve nada, mas com peles de animais, ou seja, alguém tem que morrer para você se vestir, da sua nudez. Então, Abel entendeu e ofereceu o quê? Ofereceu animal para Deus. Mas o Caim ofereceu do seu próprio esforço. Isso mostra, irmãos, que essa questão de santidade não depende da gente fazer coisa certa para Deus, coisa boa para Deus. Tem tudo a ver com a nossa experiência com Cristo. E quando eu digo a nossa experiência com Cristo, nós vamos ver no final dessa mensagem, qual é a sua comunhão com Deus? Qual é o seu contato com a palavra? Como está a sua consagração? Então nós vamos ver detalhes disso aí mais tarde. Caim matou Abel e o homem cria uma civilização sem Deus.
um descendente de Caim, o quinto descendente, chamado Lameque. Não, primeiramente, Caim criou uma cidade. Antigamente, parece que Deus não queria que os homens se ajuntassem em grandes quantidades. Vocês sabem por quê, né? Rio de Janeiro, cidade populosa, é Sodoma. São Paulo, tanta gente junta, tem pecado, tem os intelectuais, cuja cultura e arte se torna também um ídolo contra Deus. Quando os homens se juntam, eles levantam a Torre de Babel para exaltar o seu nome. Então parece que Deus não queria grandes conglomerados nas cidades. Porque a primeira cidade criada, levantada na Bíblia, era uma cidade pecaminosa. Primeiro, o Lameque, que era o quinto descendente, o primeiro fundador era o Caim, e vocês sabem que ele era errante, e Deus o amaldiçoou. Tá? O nome Enoque significa dedicado, iniciado, inaugurado, ou seja, inauguraram uma coisa chamada cidade. Inauguraram a civilização humana caída, que se desenvolveu e chegou no nível que nós estamos hoje. E nós, como crentes cristãos e sacerdotes, vivemos no meio da cidade de Enoque. O quinto descendente, Lameque, primeira coisa que ele fez, tinha 2 mulheres. Olha só que a coisa começou muito cedo, errada. Lameque tinha 2 mulheres, uma se chamava Ada e a outra era Zilá. Ada significa, sabe o quê? Ornamento, embelezamento. E a outra significa sombra. Geralmente é assim. Nos dias de hoje, o homem tem uma esposa como sombra e um amante como o ornamento. Vocês estão entendendo onde tudo começou? E a Ada, que era o ornamento, foi que deu os filhos para o Lameque. Nasceu Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Esse Jabal inventou e sistematizou a agricultura. Deus tinha um princípio: o homem ia viver no jardim do Éden e comer da árvore da vida e das árvores do jardim, livremente, sem problema nenhum. Mas o homem caiu, criou uma civilização caída, agora ele precisa produzir os seus próprios alimentos. Então começou aqui a sistematização da agricultura, com o Jabal. O Jubal inventou instrumentos musicais. Mesmo princípio, Deus era a alegria do homem, Deus era a alegria de Adão no final da tarde, mas o homem perdeu a presença de Deus, ele teve que inventar instrumentos musicais para se alegrar. E Tubal-Caim, que significa aquele que veio de Caim, esse era o mais, talvez o mais parecido com o pai, desenvolveu a tecnologia de bronze e de ferro e criou armas para se defender. Ou seja, o homem perdeu Deus como sua segurança, agora ele precisa se defender e criou armas. Então presta atenção: a agricultura, as artes e as armas. É isso que move o mundo hoje. Não. Os homens precisam comer e o comércio internacional funciona dessa maneira. Os homens sistematizando a agricultura. Os homens perderam Deus como sua alegria, precisam agora de rock, funk e um monte de coisa que ultimamente está pior do que era. Sim ou não? Forró, não é, Honório? Essa foi a civilização criada por Caim. E aí, ao ler o livro de Gênesis, nós encontramos o desenvolvimento disso. No capítulo 6, houve uma corrupção geral da humanidade, com anjos caídos descendo
e tendo relações sexuais com as filhas dos homens. Entra aí uma coisa chamada imoralidade. Essas duas palavras vão caminhar juntas nessa mensagem: imoralidade e idolatria. Capítulo 6 houve a mistura, e aí tudo terminou em violência e Deus teve que destruir a humanidade com o dilúvio. Após o dilúvio, os descendentes de Noé não seguiram os princípios divinos e mais uma vez se juntaram para criar uma cidade e uma torre, a Torre de Babel. E aí a Torre de Babel tem uma característica, é para tornar célebre o nome do homem. Vocês acham que existe isso hoje? Gente querendo ser celebridade? Se você pesquisar com nossas próprias crianças, elas vão querer ser Neymar, não sei quem, na década de 80, queriam ser como uma loura que tinha lá, não era? Vocês entendem que tudo isso está aqui desde o princípio e hoje nós estamos simplesmente dentro de um desenvolvimento dessa civilização caída. Ainda mais a questão de idolatria, né? Homens sendo idolatrados. A Torre de Babel é: vamos tornar célebre o nosso nome. Ou seja, o nome do homem toma o lugar do nome de Deus. A gente vê muito isso no meio do cristianismo hoje, com celebrações, que há muito mais evidência nas pessoas que estão ali no palco do que propriamente no nome de Deus. Isso é Babel. Enfim, tudo começou ali em Gênesis, e eu quero entrar com vocês agora em alguns versículos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que, claro, escreveu mais livros no Novo Testamento, e ele começa nesse livro de Romanos. Esse livro de Romanos é muito interessante. Ele mostra a queda do homem, a condenação, todos estão condenados. Depois ele vai mostrar a justificação, a santificação, a glorificação, a transformação e, no final, a vida da igreja. Então é um livro interessante. E ele começa exatamente com a queda do homem, né? O capítulo 1, do versículo 18 em diante, fala o seguinte. Esse é um dos textos mais pesados que tem na Bíblia com respeito a essa questão do perfil da humanidade pervertida e corrupta. A ira de Deus se revela do céu. Para comer de conversa, Deus está irado. Ok? Se você está envolvido nessa civilização, se você pratica alguma coisa desta civilização, fique sabendo primeiro de uma coisa: Deus está irado. E ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Os homens hoje estão na mentira e na injustiça, e aí restringe a verdade. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, independente de qualquer coisa, a criação mostra que Deus existe e que há um princípio, uma ordem estabelecida por Deus no universo. Deus existe. E ninguém é indesculpável, tá?
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, presta atenção, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e de répteis. O que é que o Paulo está falando aqui? Idolatria. Abandonaram Deus, deixaram Deus de lado. E agora eles criaram deuses para si. São figuras de homens até, de animais, de quadrúpedes e de répteis. Isso aqui está vários níveis. Homens, aves, animais e répteis. Ou seja, tem ídolo para o gosto de quem quiser. Tá certo? Tem os ídolos dos homens, as celebridades. Mas tem as aves do céu, ídolos referentes a aves do céu, a quadrúpedes e a répteis. Tem ou não tem? Tem ídolo para todo mundo. Mas o que acontece? Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Idolatria leva à imundícia. Abandono de Deus leva à imoralidade. Essa expressão aparece 3 vezes aqui, nesse versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Versículo 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E o versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então aqui é o seguinte: vocês não querem me adorar? Vocês querem adorar os ídolos? Se virem. E quando Deus abandona o homem, irmãos, o resultado é imundícia, imoralidade. Idolatria leva à perversão, à imoralidade. Continuando a lenda aqui, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, tudo vem de dentro do coração, para desonrar o seu próprio corpo. Então, o problema vem do coração e eles desonram o seu próprio corpo. Sabe por quê? Porque o espírito dele foi abandonado. O espírito do homem é o lugar onde Deus tem comunhão com o homem, mas o homem resolveu adorar os ídolos. Os homens, ídolos aqui também não é só coisas materiais, qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, isso é um ídolo. Pode ser sua esposa, seu marido, seus filhos, seus negócios, sua carreira profissional, seu ministério. Se você colocar no lugar de Deus, isso é um ídolo. E sabe qual é o próximo passo? O abandono de Deus. Deus te abandona e você vai cair em perversão, desonrando o corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Volta à questão da idolatria, o qual Criador é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Não vou entrar em detalhes, o texto é muito claro. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Não vou entrar em detalhes. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí vem toda sorte de malignidade. Quando o homem
deixa Deus, cria os seus próprios ídolos, cai em perversão, o resultado é um monte de coisa maligna, tipo, toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Aborrecidos de Deus. Vocês já viram no carnaval do Rio de Janeiro, de vez em quando aparece, né, aquelas escolas de samba criticando, né? Tinha até um Jesus lá, sofrendo lá. Os homens não querem Deus, irmãos. Esses que se meteram com essas coisas, essas pessoas que estão metidas com imoralidade, elas estão aborrecidas de Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, a lista é grande, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Vocês veem que a lista, os frutos de quem abandona Deus, frutos, desculpe, essa palavra é muito poderosa para ser chamado de fruto, tá? As obras de quem abandona Deus é uma lista enorme. Ora, conhecendo eles a sentença de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Você é a favor de alguma coisa dessa? Você é a favor de ideologia de gênero? Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Isso aqui é sério, tá? Muito bem, agora nós vamos para o seguinte. O que aconteceu na história? Paulo escreveu isso aqui no contexto do Império Romano. Naquela época, o Império Romano estava no seu auge, mas depois caiu. O maior império da Terra, o Império Romano, foi destruído, não por um inimigo, foi destruído por ele mesmo, por causa dessa vida maligna, imoral e idólatra. Já assisti vários filmes sobre a queda do Império Romano, e uma delas, a última frase diz assim: ninguém destruiu o Império Romano, ele mesmo se destruiu. Por causa de quê, irmãos? Idolatria e imoralidade. Você quer prosseguir? Você que é um sacerdote de Deus hoje, santo, você precisa ver que esse perfil aqui é o perfil da nossa humanidade hoje. E nós precisamos, no meio dessa humanidade, no meio dessa cidade de Enoque, no meio dessa torre de Babel, nós precisamos tomar posição como filhos de Deus, santos, separados para Deus. Esse problema da imoralidade é tratado muito sério por Paulo. Aliás, vou falar um outro exemplo de queda, também eu falei do Império Romano, a nação americana. A nação americana foi fundada em cima de bases cristãs, em cima da Bíblia Sagrada. Mas dos anos 50 para cá, o inimigo destruiu toda aquela cultura, aquela civilização cristã. Através de quê? Adoração a Mamon. O dinheiro. Já ouviram falar no sonho americano? Até hoje, muito brasileiro quer ir para os Estados Unidos. Por quê? Atrás de dinheiro. O sonho americano, promovido pela indústria cinematográfica, que mostrava os pés de serra. Isso eu digo porque eu já vi o testemunho de Evita Peron, testemunho na história de Evita Peron, que morava no interior da Argentina e assistia em praça pública os filmes de Hollywood, e um dia ela decidiu ser atriz. Morava na zona rural, na Argentina. Ela botou isso na cabeça olhando os filmes americanos.
não sei se todos vocês sabem quem é Evita Peron, foi uma mulher que ganhou o coração do Peron, que era presidente, casou com ele e se tornou uma das mulheres hoje mais lembradas e memoráveis da história da Argentina. Tem até uma música que é conhecida internacionalmente, que é Não Chore por Mim, Argentina. Don't Cry for Me, Argentina. Porque uma pessoa viu lá no interior o sonho americano. Então, irmãos, a riqueza americana, o Deus Mamon, e mais a imoralidade divulgada pela indústria cinematográfica, está levando os Estados Unidos à decadência. Não estou falando do ponto de vista militar, até porque também hoje se discute muito aonde vai chegar essa história do poderio militar na Terra. Já foi bem mais forte. Hoje as coisas estão equilibradas, já é uma decadência, mas a decadência moral e religiosa é visível a todos nós. Sabe por quê? Idolatria e imoralidade. Chegando em 1 Tessalonicenses 1, 9. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 1, 9. Vocês sabem que os tessalonicenses eram idólatras. O 9 diz assim, Paulo diz, pois eles, os tessalonicenses mesmos, aliás, os macedônios, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso, no caso a pregação do Evangelho, no vosso meio, no meio dos tessalonicenses, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Para o quê? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, ou você serve o Deus vivo e verdadeiro, ou você serve os ídolos. Essa era a situação dos tessalonicenses. Eles deixaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, se tornando, então, sacerdotes de Deus. Vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra de quê? Deus está irado, irmãos. Oh, Senhor Jesus, capítulo 4, de 1 a 8, Paulo vai tratar do problema, a questão da santidade e principalmente o problema da imoralidade. Na verdade, eu só estou apontando para vocês o que a palavra de Deus diz, eu não tenho muita coisa para comentar. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira de que deveis viver e agradar a Deus. Essa é a vida de um sacerdote, viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então Paulo diz, vocês estão indo bem, vocês estão progredindo, mas lembrem-se das instruções que eu dei para vocês. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Quem vive dessa maneira não conhece a Deus. E um cristão que vive dessa maneira, ele conhece Deus teoricamente. Ele não conhece o Deus vivo. O Deus vivo é santo. E ele disse, sede santos, porque eu sou santo. E que nesta matéria, ou seja, nesse assunto de imoralidade, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Paulo está chamando a atenção dentro da igreja. Cuidado, não entre nessa com o seu irmão. Essa é uma palavra boa para os jovens.
Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Deus está irado. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então aqui está muito claro, irmãos, que na igreja, no viver cristão nosso, entre nós, não deve haver, nem de longe, essa questão de defraudar o irmão. O que é defraudar o irmão? É roubar dele os sentimentos dele. Muitas vezes no namoro, chega junto, amassa aqui, amassa acolá, e gera sentimentos. E aí você não pode ir para os finalmente e está roubando o sentimento do seu irmão. Está claro isso aí? Aqueles que estão preparando-se para casar, é bom prestar atenção, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Amém? Quando eu era jovem, esse texto aqui me perseguia. Eu não estou dizendo que eu fui tão santo. Eu não estou condenando ninguém, irmãos. Essa é uma palavra de salvação. Eu passei por isso. Eu sei o que é isso. Mas a palavra de Deus, o Deus que eu conhecia, sempre me protegeu. O meu coração queria as coisas, mas a palavra de Deus me guardava. Principalmente essa palavra aqui. Deus é o vingador. Deus é o vingador. Deus me livre de eu cair na mão de Deus. Se Deus é o vingador dessas coisas, quero cair longe. É bom, é gostoso, mas pelo amor de Deus, Ele é o vingador, eu não quero isso. Amém? 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Então existe pecado fora do corpo e pecado do corpo, são diferentes. E o pecado do corpo causa mais problema, porque você envolve outra pessoa. Os outros tipos de pecado nos seus pensamentos é problema seu. Afunde lá, se você não quiser saber de Deus, da palavra de Deus, é problema teu. Mas na hora que você se relaciona com outra pessoa, vocês sabem, eu vou dar uma dica para vocês, jovens. Uma das coisas que me livrou da prostituição quando eu era jovem, foi pensar o seguinte: eu tinha muito amor pelas pessoas e pregava o evangelho. E eu pensava assim, se eu me relacionar com uma prostituta, eu perco toda a moral para pregar o evangelho. E se ela for para o inferno, a culpa é minha. Entendeu? Então esse pecado do corpo, ele é complicado, porque ele envolve um relacionamento com outra pessoa. Você tem um problema com Deus e você leva outra pessoa com você. Por isso Paulo fala, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Você não sabe disso, meu irmão? O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós. Por quê? Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus aonde? No vosso corpo. É simples assim. Quer glorificar a Deus? Você tem que glorificar a Deus no seu corpo. Não adianta blá, blá, blá. Não adianta mascarar as coisas, tá certo? A nossa atitude para com o nosso corpo demonstra se nós glorificamos a Deus ou não. 1 de Pedro 1,13, eu não vou ler tudo, diz assim: sede santos em toda maneira de viver, sabendo que fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Então preste atenção, o preço que foi pago
para você viver uma vida santa. O preço que foi pago, né, como diz Paulo aqui também, fostes comprados por preço. Você não imagina o tamanho do preço que foi pago para você expressar a Deus, para você ser de Deus, para você ser um sacerdote de Deus, uma pessoa que tem comunhão direta com Deus e que leva outros para Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou de quê? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, essa questão da santidade tem tudo a ver com o nosso serviço a Deus, com o sacerdócio. Em Lucas 17, 28, fala dos dias de Ló. Os dias de Ló, lá em Sodoma, eram dias de perversão, inclusive de homossexualismo. E queriam até pegar os anjos. O negócio estava sério ali, meus irmãos. As pessoas de Sodoma queriam pegar os anjos. E a Bíblia diz em Lucas 17 que os dias, o tempo do fim, os últimos dias, seriam como nos dias de Ló. Vocês já estão vendo isso hoje ou não? Então, em que tempo nós estamos? O tempo do fim. Então, eu quero falar mais claramente agora. Adultério e fornicação, qual é a diferença? Adultério é sexo fora do casamento. Isso é adultério. Fornicação é sexo antes do casamento. A Bíblia proíbe test drive no casamento. Tá? Vou repetir. A Bíblia proíbe test drive no casamento. Isso se chama fornicação. Hebreus 13:4 fala que, vamos ler aqui, Hebreus 13:4. Senhor Jesus, diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, ou seja, o matrimônio, o casamento é o que Deus quer, e um leito sem mácula. Esse leito aqui não é a cama, tá? É a nossa vida conjugal sem mácula, tá? Porque Deus, volta a falar aqui, Deus julgará os impuros e adultos. Você vê que nesse assunto a Bíblia várias vezes fala da ira de Deus, da vingança de Deus, do juízo de Deus. É assunto sério, meus irmãos. Adultério e fornicação. Existe hoje um pecado da moda. Isso foi um irmão pastor que falou um dia desse, eu achei interessante. O pecado da moda hoje é você estar junto, mas não casado. Vocês já ouviram isso ou não? Tem isso hoje ou não? Muito. Inclusive na igreja. Não é? Juntos, mas não casados. Não vou discutir aqui os problemas judiciais. Tá? Cada caso é um caso. Quem tiver dúvida, depois me procure sobre esse assunto. Tá certo? Mas, de uma maneira geral, estar junto sem estar casado é o pecado da moda, tá? E Deus está aí para olhar toda essa coisa. O problema da ideologia de gênero. Você vai para a escola hoje e é ensinado que as crianças nascem sem sexo e que o sexo se resolve depois, você escolhe o seu sexo. Isso é contra a natureza, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que isso é contra a natureza. O homem tem um órgão diferente da mulher. O homem tem um que a mulher não tem e a mulher tem um que o homem não tem. Então não tem jeito, são diferentes. Você não pode escolher depois. O que você tem que escolher depois, na verdade, é o seu coração, para onde vai. Aí é outra história. Mas diante de Deus, Deus só criou homem e mulher. Não existe uma terceira via.
Tem irmãos com problema? Aguardem aí que nós estamos estruturando, tá bom? Problema da pornografia. 30% dos maridos hoje traem as mulheres com pornografia. Isso é uma estatística recente. 30%. E as pessoas estão doentes e viciadas. Pornografia é um vício. A internet facilitou tudo. Nossos jovens estão expostos a toda sujeira, toda imundícia. Imundícia é toda impureza que há na internet. Meus amados jovens, cuidado. A internet pode lhe matar. Pornografia é um problema sério. Se você tem problema também, depois nos procure no nosso serviço de assistência aos necessitados. Amém? Senhor Jesus. Por fim, meus irmãos, estamos acabando aqui. Como eu posso me tornar um santo na minha experiência? Então, por 3 coisas: pela comunhão com Deus e com os irmãos, pela sua consagração, aí tem que ser uma atitude sua, e pela palavra de Deus. O livro de João, de 1 de João, é um livro que fala da comunhão da vida divina. Que Deus nos chamou à comunhão, nós temos comunhão com o Pai, com o Filho, todos nós hoje, né, não temos mais nenhum mediador entre nós, fique bem claro isso aqui hoje, está certo? Que todos nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, e aí temos comunhão com os irmãos, mas tem uma coisa que impede essa comunhão, essa coisa chama-se pecado. Deus nos chamou, Deus desde que criou Adão, criou para comunhão. E hoje, Deus quer que nós tenhamos essa vida de comunhão. Tá? Que fala, capítulo 1, que temos, o versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, comunhão horizontal. Ora, a nossa comunhão, de uma maneira geral, é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Quando você perde essa comunhão, você perde a coisa mais importante da sua vida, o gozo na presença do Senhor. O desfrute da presença do Senhor. O versículo 5 diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se você se chegar para a luz, você vai se enxergar. Se você entrar em comunhão com Deus, você vai se enxergar. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, todos nós pecamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Maravilhoso isso aqui, não? Deus nos chamou à comunhão, mas uma coisa chamada pecado nos corta a comunhão. Mas nós temos uma saída. O sangue precioso de Cristo e o seu serviço intercessor. Ele é o nosso sumo sacerdote, intercedendo a Deus por cada um de nós. Ele é o nosso advogado. Amém? Então, nós devemos buscar a comunhão. Vá diante de Deus. Na luz, Deus vai lhe mostrar os seus pecados. Confesse os seus pecados. O sangue limpa. E nosso advogado está lá em cima cuidando da nossa causa. Amém? Louvado seja o Senhor. E nessa comunhão, irmãos, nós precisamos aprofundar essa comunhão. Não, se você acorda de manhã, Senhor Jesus, obrigado, uma noite de paz, amém, aleluia, não morri. E hoje eu preciso trabalhar bem. Lembra daquele meu chefe ruim, que me atrapalha, me ajuda.
Também tu sabe que eu estou precisando de um carro novo, uma roupa nova. Essa oração que você tem com Deus todo dia de manhã? Aí não dá, meu irmão. Ou senta no café, Senhor, obrigado por esse café, amém. No almoço, 3 vezes por dia você ora a Deus. No café, no almoço, não, parece Daniel. Mas é só para dizer, e já é mecânico. Obrigado por esse tal. Irmão, nós precisamos nos aprofundar nessa comunhão. Colossenses 2,7 diz, enraizados em Cristo. Nós devemos ser para ter uma comunhão mais profunda com Ele. Nele, enraizados e edificados. Nessa versão está falando radicados, mas a palavra grega é raízes profundas. Aonde? Em Cristo. Amém? Quanto mais você aprofunda suas raízes, mais a sua árvore não vai tombar facilmente. Quando o vento da tentação vier, quando a tempestade das provações vier, tudo vai depender da sua raiz. Se você tem comunhão profunda, raízes profundas, pode vir tudo. O cedro do Líbano é uma madeira forte, porque resiste às tentações e tem raízes profundas. O bambu sobe a 25 metros de altura, porque tem raízes profundas. Nós precisamos desse viver, irmãos, de profundidade com Deus. Precisamos contemplar o Senhor. 2 Coríntios 3,18, contemplando a glória do Senhor. De glória em glória estamos sendo o quê? Transformados. Louvado seja o Senhor. Pela consagração, Romanos 12:1 diz o quê? Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto mais racional. Você não é um sacerdote? É um serviço racional. O seu serviço é mais racional quando você apresenta o seu corpo. Não fique em casa. Você está servindo na igreja, o que é que você está fazendo na igreja? Você está pregando o evangelho? Servir, apresentar o corpo. E transformai-vos pelo quê? A renovação da vossa mente. Como você renova a sua mente? Deixe de comer o lixo da internet e coma mais a palavra de Deus. Você prefere estar no lixão da internet do que estar na palavra de Deus, à beira do rio da água da vida? Que escolha é essa, irmãos? Efésios 25 diz que a igreja está sendo tornada gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, pela lavagem de água de quê? Da palavra. Por isso nós temos enfatizado, irmãos, que nós precisamos da Bíblia, a pura palavra de Deus. Não é a Bíblia mercadejada. Não é a Bíblia sendo aproveitada para promover o seu ministério, promover isso, promover aquilo, mas a Bíblia como fonte de vida para você, como fonte de força para você. Você precisa de força para vencer o diabo, o mundo, a carne, o ego. Você tem que achar na palavra de Deus. Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então você precisa da palavra de Deus diariamente, amém? Por fim, João 17, Senhor orando por nós, falou assim, santifica-os na verdade. Quem é a verdade? A tua palavra é a verdade. A santificação, acima de tudo, irmãos, vem pela palavra. Se você aprofundar as suas raízes em Cristo, pela palavra, se você continuar na comunhão com Deus, pela palavra, diariamente, com certeza, irmãos, nós vamos ter um viver santo. Nós seremos um sacerdócio santo. Seremos um homem normal, um homem que serve a Deus. Amém? Todas essas coisas que nós falamos hoje obstruem, atrapalham, destroem a vida humana, destrói os casamentos, destrói a sociedade. Mas nós somos sacerdotes, sacerdotes do Deus vivo,
nós precisamos ter uma vida santa, para ir até o fim, servindo esse Deus vivo. Amém? Jesus é o Senhor.